Olá, buscador da fé. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos histórias que transformam a alma. Nem sempre a fé nasce de uma crença imediata, como um raio em céu azul. Às vezes, ela é forjada lentamente, no calor da dúvida, na convivência diária e numa transformação silenciosa que acontece dentro de nós. Imagine crescer ao lado de Jesus, dividir a mesma casa, as mesmas refeições, e ainda assim, não crer. Essa é a jornada de Tiago, irmão de Jesus. Um homem que cresceu à sombra do Filho de Deus, mas que levou tempo para enxergar a sua luz divina. A história de Tiago começa não com devoção, mas com uma dose de ceticismo. Ele era família, estava perto, mas seu coração ainda não havia se aberto para a verdade de que seu próprio irmão era o Messias prometido. A jornada dele nos ensina que a proximidade física não garante a conexão espiritual, e que às vezes, aqueles que estão mais perto são os que mais demoram a ver. Durante o ministério de Jesus, enquanto multidões seguiam o Mestre, maravilhadas com seus milagres e palavras de vida eterna, Tiago estava entre os que não acreditavam. Em Marcos capítulo 3, vemos que a própria família de Jesus pensava que ele estava fora de si. Tiago via os milagres, ouvia os sermões que cativavam nações, mas algo dentro dele existia. Ele não conseguia conciliar o irmão com quem cresceu com a figura do Salvador do mundo. E talvez seja este o ponto mais humano e reconfortante da sua história. Tiago representa cada um de nós nos momentos em que a fé parece pequena, quando a dúvida fala mais alto e tentamos, com nossa mente limitada, entender os caminhos misteriosos de Deus. Ele nos mostra que é normal questionar, é normal lutar para compreender. A semente da fé em seu coração ainda não havia germinado. Ele precisava de mais do que palavras ou sinais. Ele precisava de um encontro que mudasse tudo. Sua história nos dá permissão para sermos honestos sobre nossas próprias incertezas, sabendo que a dúvida pode ser, muitas vezes, o prelúdio de uma fé inabalável. Mas então, acontece o evento que dividiu a história da humanidade em antes e depois: a ressurreição. E é aqui que a vida de Tiago sofre uma reviravolta completa. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo nos conta que, após ressuscitar, Jesus apareceu a várias pessoas. E especificamente, depois apareceu a Tiago. Não temos os detalhes desse encontro, mas podemos imaginar a profundidade desse momento. O irmão que ele viu morrer de forma brutal na cruz, agora estava vivo. Diante dele, naquele instante, toda a dúvida se dissipou como névoa sob o sol da manhã. A incerteza deu lugar a uma convicção ardente e inabalável. O ceticismo se transformou em adoração. O irmão, que antes não acreditava, agora se ajoelhava diante do seu Senhor e Salvador. Esse encontro pessoal e poderoso não apenas convenceu Tiago, ele o transformou. A partir daquele momento, ele não seria mais apenas o irmão de Jesus, mas um de seus mais devotos seguidores e, em breve, um dos pilares da igreja que nascia. Com a fé Riquem descoberta queimando em seu coração, Tiago não se tornou apenas mais um seguidor. Ele emergiu como uma força de estabilidade e sabedoria para a comunidade cristã primitiva. Ele se tornou o pastor da igreja em Jerusalém, o epicentro do movimento cristão. Sua liderança era marcada por um equilíbrio notável. No Concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15, foi a palavra ponderada de Tiago que trouxe clareza e unidade, decidindo que os gentios convertidos não precisavam seguir todas as leis judaicas para serem salvos. Ele era uma ponte entre a tradição e a nova aliança em Cristo. Seu ensino, como vemos em sua carta, era direto, prático e cheio de propósito. Ele não tinha tempo para uma fé teórica e vazia. Para Tiago, a fé precisava ter mãos e pés. Sua frase mais famosa ecoa através dos séculos: a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Para ele, crer era agir. Crer era viver o evangelho no dia a dia,
nas atitudes mais simples, no cuidado com os órfãos e as viúvas, e na perseverança firme diante das provações que inevitavelmente viriam. A carta de Tiago que encontramos no Novo Testamento é um verdadeiro manual para a maturidade espiritual. É um convite para sairmos de uma fé infantil e abraçarmos uma fé robusta, testada e aprovada. Ele não está interessado em grandes discursos teológicos, mas em como a nossa fé se manifesta na vida real. Tiago nos desafia a controlar nossa língua, lembrando que ela é um pequeno fogo capaz de incendiar uma floresta inteira. Ele nos adverte contra o favoritismo, ensinando a tratar ricos e pobres com a mesma dignidade, pois todos são iguais perante Deus. Ele nos encoraja a sermos pacientes nas aflições, olhando para os profetas e para Jó como exemplos de perseverança. A mensagem de Tiago é clara. A fé verdadeira não é um sentimento passageiro, mas uma força transformadora que molda nosso caráter, nossas palavras e nossas ações. É uma fé que se prova não na ausência de lutas, mas na maneira como as enfrentamos, com paciência, sabedoria e confiança no plano soberano de Deus. Sua carta é um espelho que nos força a perguntar: a minha fé está viva? Ela produz frutos? A vida de Tiago terminou como ele viveu, com uma convicção inabalável e uma paz profunda em sua missão. O historiador Flávio Joséfo relata que Tiago foi martirizado em Jerusalém por volta do ano 62 DC, código mesmo diante da morte. Ele não negou sua fé em seu irmão e Senhor, Jesus Cristo. Sua jornada é uma das provas mais poderosas da ressurreição. Por que um cético morreria por algo que ele soubesse ser uma mentira? Sua transformação de um irmão incrédulo a um líder disposto a morrer pela fé fala mais alto do que qualquer argumento. A vida de Tiago é um testemunho poderoso de que Deus é especialista em transformar céticos em apóstolos, dúvidas em propósito e pessoas comuns, como um irmão de carpinteiro, em gigantes de fé extraordinária. Ele nos mostra que ninguém está longe demais do alcance da graça de Deus. Não importa o tamanho da nossa dúvida. O encontro verdadeiro com o Cristo ressuscitado tem o poder de mudar absolutamente tudo. Ao olharmos para a jornada de Tiago, do ceticismo à liderança, somos convidados a refletir sobre a nossa própria fé. Tiago nos ensina uma lição atemporal e essencial. A verdadeira fé não é apenas aquilo em que acreditamos em nossa mente. É o que fazemos com aquilo em que acreditamos. É a fé que nos move a amar, a servir, a perdoar e a perseverar. A história dele nos encoraja a não desanimar em nossas dúvidas, mas a buscar um encontro genuíno com Jesus, permitindo que ele transforme nossas incertezas em uma convicção que muda a nossa vida e impacta o mundo ao nosso redor. Que a história de Tiago inspire você a viver uma fé autêntica e cheia de obras. Se esta mensagem tocou seu coração, peço que deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir e se inscreva no canal para mais histórias de fé que transformam. Obrigado por assistir e até a próxima.